Olá a todos, sejam bem-vindos ao Primecast. Esse é o podcast da Prime Comunicações. A gente está começando agora um novo projeto de trazer para você a comunicação, pessoas interessantes, histórias interessantes, neste espaço que é de todos. E hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial, que é da presidente da Câmara Municipal, Helena Márcia. Ela vai contar um pouco da sua história, vai falar um pouquinho do seu trabalho na Câmara Municipal, dos desafios que ela enfrenta todos os dias. Vamos saber um pouquinho mais da intimidade dessa mulher tão forte, tão incrível, que está à frente de uma Câmara Municipal, trabalhando todos os dias para o melhor do município de Guaraciaba do Norte. E você que está aí, já aperta aí embaixo, clica aí, o curtir. Vai seguindo nossa página, porque nós vamos comunicar muita coisa boa, muitas pessoas interessantes nós vamos trazer aqui, tá bom? Seja bem-vinda, Helena Márcia. Obrigada, Cláudia. Olá a todos, estou muito feliz em estar aqui no primeiro podcast da Primecast, né? Foi uma honra receber esse convite, tenho certeza que passará aqui muitas histórias bacanas. A gente está muito feliz de você acreditar no nosso projeto. Coisas novas, geralmente as pessoas elas têm um pouco de receio, né? De aprovar, de conhecer, e você topou na hora de estar aqui, desse desafio, de ser nossa primeira entrevistada. Para a gente também é uma honra, com a sua história linda, com a sua história de guerreira que você é, de ter enfrentado tantas coisas. E a gente vai conhecer um pouco dessa história hoje. Mas antes, a gente tem uma surpresa para você. Vou apresentar num vídeo um pouquinho da sua história. Fique com a gente e acompanhe esse vídeo. A história dela é construída sobre alicerces sólidos, mas seu caminho na política é de inovação. Ela não começou na Câmara. Sua vocação inicial foi como professora concursada em Guaraciaba do Norte. Essa vontade de servir não surgiu do acaso, mas da tradição familiar, inspirada pela sua maior referência, o avô. Atualmente, em seu segundo mandato, ela tem uma convicção. Através da política, é possível mudar a vida de muita gente. Essa força vem de casa. Sua mãe, Neide Martins, é o seu porto seguro, o elo com o afeto genuíno. Então, ela me dá muito orgulho. Onde eu chego, as pessoas dizem: mãe da Helena Márcia, poxa, que trabalho bonito que ela está fazendo. Então, isso aí me deixa emocionada. Às vezes, na rua, eu chego os olhos encher de lágrimas das pessoas falar dela, sabe? Seu pai, Simão Chagas, agricultor, também a apoia. Mas o seu impulso maior é a família que ela constrói, ao lado do marido Farias e pela sua filha, Maria Rita, de 7 anos. É por ela e para deixar um legado positivo que sua luta se intensifica todos os dias. Sua bandeira sempre foi a mulher, pois sabe que a presença feminina traz um olhar mais zeloso e sensível à causa humanitária. É esse olhar que exige mais políticas públicas, que sonha com a Casa da Mulher Guaraciabense, um abrigo real para as vítimas de violência. Seu objetivo é transformar a vida do povo, sendo inspiração para muitos homens e mulheres. Então eu digo para essas mulheres que se posicionem, lutem pelos seus espaços, pela sua voz. Nós temos voz e nós temos que ter vez. Então, depois desse vídeo tão emocionante que trouxe lágrimas aqui para a nossa guerreira Helena Márcia, a gente vai ouvir um pouquinho do que ela achou, do que a gente trouxe para ela, desse presente que a gente trouxe para você. Já quero agradecer o presente, né? Presente que emocionou. E o que mais emociona, além de ver a minha família, o meu avô, são as palavras de como foram colocadas. Uma mulher que passou por tanta coisa e que hoje está aí à frente à Câmara. Então, passa um filme. Meus pais são separados e ver eles assim junto também faz com que a gente se emocione. Apesar deles se darem muito bem, graças a Deus. Meus pais, nós passamos o Natal todos juntos. Pai, mãe, a sua mãe é extremamente irmãos, simpática. Madrasta. Então, isso é sinônimo de um elo
forte que está ali, unido. Apesar da separação, os filhos faz com que esse elo não se quebre. Então, e ali teve a minha filha, que é o meu bem maior. Seu esposo não quis participar? Meu esposo não quis participar, mas ele não gosta. Mas foi mencionado. Sim, ele não gosta. Ele sempre diz, a política é você que tem que estar no palco, e eu estou sempre atrás das cortinas. Ele sempre tem me ajudado, tem me apoiado, então isso equivale. Mesmo que ele fique por trás das câmeras, mas ele está ali sempre presente. Você falou também que tem outra pessoa muito importante na sua carreira política, né? Sim. Foi mencionado meu avô, né? Fui criada por ele, político, nato. Um homem muito sábio, apesar de não ter estudo. Mas um homem que deixou um legado e todo mundo parava para ouvi-lo. Mas tem o meu tio também, que é irmão do meu pai, que também foi vereador, Luiz Chagas. O meu pai gosta muito da política, então são ambas as partes, tanto materna como paterna, eu tenho esse... E esse apoio é muito importante para você, né? É fundamental. Esse apoio, eu acho que sem essa família ali do lado, de mãos dadas, eu não estaria aqui. Você é concursada, né? Vem de uma família com tradição política. Qual o ensinamento do seu avô que permanece como uma bússola para você hoje? Como vereadora de segundo mandato e presidente da Câmara Municipal? Eu acho que, acima de tudo, trabalhar sempre com a verdade. Ele sempre frisou muito isso, caráter e verdade. Então, isso eu trago muito. E, infelizmente, nesse meio político, as pessoas gostam muito de escutar o que convém. Eu acho que não é assim. Se tá bom, vamos elogiar, mas se tá ruim, a gente tem que parar, ouvir, não tá legal aqui, você tem que aceitar aquela crítica. Porque isso faz com que você cresça. Eu vou corrigir, eu tô acertando aqui. Então, isso o meu avô deixou muito, muito forte em mim, o caráter e a verdade. E essa postura hoje na Câmara Municipal, no fato de você utilizar a verdade, confrontar quando necessário, criticar quando necessário, como você é vista? Qual é a resposta que você tem hoje? Eu acho. Porque às vezes a gente acha uma coisa é outra, né? Eu acho que por conta disso, desse posicionamento, dessa verdade, a gente faz muitos amigos, mas também fica aquela... Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Vamos falar a verdade. Sim, fique à vontade. Tem pessoas que não gostam de ouvir essa verdade, porque muitas vezes a verdade dói. E tem pessoas que não querem ser machucadas. Não. Então isso faz com que às vezes as pessoas se distanciem exatamente pela questão de ser verdadeira. Eu sempre digo isso. Quem é de verdade vai estar do lado e quem não é, não vai estar. E se você quiser uma pessoa verdadeira do seu lado, tem uma Helena Márcia. Ótimo, muito bom saber. A gente sabe que a maioria na Câmara são homens, né? E hoje você é uma líder e mulher. Como é que você conduziu hoje a liderança na Câmara Municipal de uma forma que você pudesse ser ouvida, respeitada? A gente sabe que você falou agora há pouco sobre a verdade, como você conduz as suas relações no trabalho. Mas de que forma como você conseguiu se impor? A gente sabe que existe um machismo, infelizmente, que ainda existe esse machismo e acaba tendo uma certa influência nesse meio. Como é que você entrou para conseguiu dissipar o clube do Bolinha? Infelizmente, ainda tem homens que não aceitam a mulher estar no comando. Eu tenho sentido isso na pele, mas por conta de exatamente aquela frase que eu usei por último, e nós temos que nos posicionar. Então, eu tive que me posicionar naquele momento, porque logo no início, nas primeiras sessões, eu senti que esses homens, eles queriam mostrar que eles, sim, estavam ali no comando. Que você mesmo sendo presidente, mas eles que mandavam. Sim, mas ali eu tive que me posicionar. E foi ali, a partir dali, que eu comecei a comandar realmente. E eles poderiam reconhecer também essa liderança, né? Mas
a mulher está ali, a mulher conquista o seu espaço, mas ela tem que provar todos os dias que ela é capaz de estar naquele comando. É uma luta diária, né? É uma luta É uma diária. dupla jornada. Sim. Então, a partir daí, quando teve horas que eu tive que falar mais alto, teve horas que eu tive que falar do regimento, e agora não, agora já tá mais tranquilo, porque eles entenderam que eu acho, também no meu pensamento. Mas no dia a dia você consegue ver que tá mais tranquilo, né? Sim, agora tá muito mais. Mas eles entenderam que eu estava ali, mas eu estava fazendo por onde está ocupando aquele espaço. Tinha a competência de estar ali e de realizar o trabalho. Sim. Então hoje já tá mais tranquilo, tá mais leve. No início foi pesado, foi turbulento, mas hoje não, hoje tá mais leve. Tá melhor a convivência. Eles reconhecem. Sim. E conseguem entender que, na verdade, tá sendo bom para todos. Sim, não estou fazendo um trabalho assim. No meu primeiro discurso, eu já disse logo que eu estava assumindo a presidência, mas eu era presidente de 12 vereadores. Então, dali em diante, eu provei que eu era presidente de 12 vereadores. Não só de 7 na época, né? Agora nós temos uma bancada maior, mas mesmo assim eu continuo sendo presidente de 12 vereadores. Me dou bem com todos eles, converso, tento ajudá-los quando sou procurada. Então hoje mesmo eu falei, lógico que nunca vamos agradar 100%. Mas a gente tem feito com que eles percebam que mudou. A casa em si mudou. O tratamento em si mudou. Tá mais atuante. Sim. Participando com projetos. A gente consegue ver isso. A gente reconhece que esse trabalho está atingindo todo mundo. Hoje nós tivemos a nossa última sessão do ano, né? Encerramos os trabalhos. E hoje eu recebi vários elogios em relação a isso. Nós temos trabalhado, mostrado, a casa não está mais só naquilo de... Nós estamos ali para aprovar, criar leis e fiscalizar. Não, a casa está mais aberta para o público estar presente. Através da nossa escola legislativa, que foi inaugurada. Que coisa boa. Nós temos trago muitas pessoas ali para o nosso plenário. Muitas mulheres têm passado ali e diz, primeira vez que eu vim nessa casa. Tiramos a título de cidadão da gaveta, que estava engavetado. Fizemos a sessão da mulher evangélica, a primeira, inclusive, que é um da reconhecimento, de Guaraciaba, né? foi requisitado pelas 2 vereadoras, Eliane Passos e Ana, e eu me prontifiquei e fizemos uma sessão solene, belíssima. Então é isso, a gente tem trabalhado para servir a todos, não só os vereadores, mas a nossa população. Ótimo. Helena Márcia de primeiro mandato, Helena Márcia de segundo mandato, presidente da Câmara Municipal. Se você olhar para trás, quem era você hoje, quem é você amanhã, como você consegue enxergar primeiro mandato? A Helena Márcia de 2023, eu assumi em 2023, insegura, deixada de lado, porque eu fui excluída pelos meus colegas naquele momento. Fui muito criticada por uma questão que não era minha. Todo mundo sabe que não era minha pessoal, mas hoje, mais experiente, porque foram 2 anos de... E foi necessário esse período de Sim, segurança. Muito. Até de ser deixada de lado foi necessário, né? E quando assumi, mesmo tendo passado por aquilo tudo, por ter sido excluída, por ter sido deixada de lado, de maneira nenhuma excluí ninguém. Eu puxei todos eles aqui, não revidei, não fui tratar como me trataram. Estou mostrando toda hora que sou diferente, estou provando toda hora que não sou aquilo do que foi falado, do que foi pregado. E graças a Deus eu acredito que todos eles já reconheceram que falaram que não devia. Mas é isso, a gente não tem que revidar, fazer
a mesma coisa que fizeram com a gente tem que mostrar que a gente é melhor. E todo dia a gente tem que trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Ser mulher traz uma sensibilidade maior, como você mesmo disse. A sensibilidade de olhar as condutas de todos, as situações de todos, a situação da população, ver situações que antes não eram tratadas como um projeto de lei, mais ou menos assim, ou alguma discussão. Essa sensibilidade que, na verdade, que torneia seus passos, isso? Com certeza. Às vezes eu tenho até medo do olhar mais sensível. A gente acaba fazendo coisas que nem pode, mas por conta desse olhar sensível a gente quer fazer, a gente quer ajudar, a gente quer mostrar. Essa questão mesmo da escola legislativa já tinha sido implantada na nossa Câmara, só que nunca foi inaugurada, nunca foi... E aí nós inauguramos, já trouxemos vários cursos, mas um deles voltado para as mulheres empreendedoras, exatamente porque hoje nós temos uma feira aqui uma vez no mês, aqui na praça. Só que na minha cabeça, essas mulheres não têm que ganhar esse dinheiro só naquele dia. Nós temos que trazer políticas públicas voltadas para essas mulheres, para que essas mulheres consigam receber o dinheiro, passar esse dinheiro para o bolso todos os dias, não só naquele dia. Então, a gente se preocupou com isso, trouxemos esse curso, trouxemos a moça do Sebrae também para tratar de MEI, tudo direitinho. E a questão mulher, defendendo a causa mulher também, porque não é só puxar a sardinha para a brasa, ou a brasa para a sardinha, não. Mas é um fato que há muito tempo que as mulheres são relegadas a um segundo plano, não são vistas. E hoje você está trazendo ela à pauta, né? Sim. Trazendo a causa da mulher em pauta. E assim, eu acho que nós mulheres que estamos na política, a gente tem que passar para outras mulheres que vale a pena estar ali, para que essas outras mulheres tenham a coragem de colocar seus nomes à disposição. Seria tão bom que fosse pelo menos 50% ali naquela Câmara de mulheres. Imagina. Seria maravilhoso. Então, essa questão também da mulher em si levantar a pauta da mulher, porque por mais que o homem diga que vai trabalhar na luta contra a violência, é diferente da mulher estar à frente dessa luta. Hoje, falando a respeito disso, lógico que a gente precisa fazer com que esses homens levantem essa bandeira, porque infelizmente é através dele que nós mulheres passamos por essas violências. Nós, que eu digo, toda hora tá tendo muito caso, esses casos estão aumentando. A todo momento. Então a gente precisa conscientizar esses homens. A cada 10 minutos, parece. A cada 10 minutos no Brasil acontece um caso de violência contra a mulher. Violência contra a violência física, psicológica, de todas as formas. Então é diferente de 5 mulheres estarem ali levantando essa bandeira, é diferente de nós termos 13. Então fiz esse convite para que amanhã nós vamos estar na Câmara com nosso promotor, a nossa delegada, os comerciantes, já para a gente trabalhar esse projeto de lei que foi apresentado por essa vereadora, que foi aprovado por todos, para que coloque a plaquinha lá, incentive essa mulher a denunciar qualquer tipo de violência que esteja passando naquele estabelecimento. E aí nós estamos trabalhando em parceria com a polícia e com a promotoria exatamente para que as pessoas entendam que é a sociedade em si dando as mãos. Interessante você falar sobre isso, é que existem mulheres que não sabem que estão sendo violadas. Sim. Ou que estão sendo violentadas. Né? Elas acham que é uma prática normal o que acontece em casa. O que pode ser feito para que elas possam conhecer realmente quais são essas violências todas que sofrem? Na minha opinião, acho que a primeira coisa que tem que ser feita é trabalhar lá na educação. E nessa semana passada, agora a gente teve uma entrega de certificados através da nossa escola legislativa, onde estava a secretária de Educação, e eu falei exatamente isso. Por quê? Se essa educação está trabalhando a violência contra a mulher, essas crianças vão crescer sabendo que não é certo. Exato. Praticar aquela violência. Uhum.
Essas crianças, homens, e eu vou falar nos homens, essas crianças homens estão vendo os pais, pai bater na sua mãe, o pai reclamar da roupa que ela está vestindo, porque até isso é um tipo de violência. Sim, uma violência moral. Então, essa criança vai crescer e lá na frente ela vai estar fazendo a mesma coisa, ela vai estar reproduzindo o que ela escutou, o que ela viu a vida toda. Então, se a gente começar, e aí eu convidei a secretária a se juntar a nós, para Com que certeza, nós ela é bem sensível a isso. levar essa educação E para as nossas escolas. E deixando claro que acho que para muita gente que está assistindo esse podcast, que não é um posicionamento feminista. Não é? É porque eles eles não sabem distinguir. A diferença entre cuidar, proteger, não. respeitar do feminismo, que não é nada que a gente está falando aqui. Não, vamos deixar o feminismo de lado. Exatamente. Não, até para que possa levantar isso, para que eles percebam que não é sobre isso que está sendo falado. Não é para levantar as mulheres contra os homens, não, é para que haja uma mudança no comportamento, na sua estrutura, não é isso? E tem até uma campanha, não sei se você chegou a ver um vídeo muito interessante, foi convidado os homens, né, para falar nas mulheres importantes da vida, e ele começa a falar na mãe, na filha, na esposa, e logo em seguida aí a pessoa pergunta do vídeo, né? Escolha uma dessas mulheres para sofrer um tipo de violência. E aí a gente percebe que eles não querem de maneira nenhuma que aquela mulher passe por aquilo. E é um choque para eles, eu vi isso. Um choque, eu mesma fiquei, nossa, que vídeo forte. Então, é dali. Eu acho que se a gente começar a educar as nossas crianças, nós vamos conseguir fazer lá na frente com que essa cabecinha tenha outro pensamento, a gente vai conseguir fazer essa mudança na nossa sociedade. E a gente precisa disso para ontem. Nós temos hoje uma Procuradoria da Mulher ativa, e quando eu digo isso, eu não digo isso para me vangloriar. Não. Porque, infelizmente, é sinal de que está acontecendo muitos tipos de violência na nossa cidade. Que é necessário uma frente de proteção a elas. E nós não queríamos que essa procuradoria estivesse ativa. Sim. Mas ela está ativa, entre aspas, porque a cada 3, uma tem a coragem de ir denunciar. E muitas das vezes, essa mesmo que foi lá denunciar, mais na frente lá do processo, ela quer retirar a denúncia. Então, a gente também que tem que trabalhar essas mulheres. Nós temos... É isso exatamente que você falou, o fato de você torná-las empreendedoras, elas se tornam um pouco mais independentes, porque a maioria das mulheres que voltam atrás em qualquer denúncia é que elas são dependentes, né? Elas são dependentes desses homens e podem perder, né, a casa, os filhos, o sustento. Muitas das vezes essas mulheres não querem fazer exatamente a denúncia porque elas têm que voltar para o mesmo lugar. E aí? Então a gente também tem que pensar nisso. Eu já até conversei com o prefeito para a gente criar casa-abrigo para essas mulheres. Exatamente sobre isso, a Casa da Mulher Guaraciabense. Fala um pouquinho sobre ela. Eu já falei a respeito da casa-abrigo com ele, que a casa-abrigo seria a casa para receber essas mulheres. Uma casa escondida, uma casa que foram violentadas, que vieram fazer essa denúncia e que não podem voltar para suas casas. Então, esse seria um lugar para elas. Aí, nessa casa, já teria a psicóloga para receber, porque é muito importante que tenha esse profissional, assistente social. E a Casa da Mulher Guaraciabense é um sonho de toda a cidade inteira. Porque essa Casa da Mulher Guaraciabense, ela vai toda equipada, inclusive com a patrulha da mulher. Então, já conversei com a nossa senadora, já conversei com o nosso prefeito, a gente está vendo como se a gente consegue trazer. Então, seria muito importante que tivesse aqui na nossa cidade. Essa casa tem também os profissionais, psicólogos, assistente, advogado, enfermeiro, mas
Ainda é Ainda. ainda é um desejo. A gente vai fazer com que esse Vocês desejo... estão apenas começando, né? Sim. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa ainda aqui. Como equilibrar o diálogo político, fiscalização e compromisso com a população? Como é que você consegue fazer isso? Eu costumo dizer que o vereador tem que fiscalizar. Por mais que esteja ali do lado da base do prefeito, a gente sabe que tem coisas que avançaram, sabe que tem coisas que tem que melhorar. Então, todas as vezes que a gente está com o nosso prefeito, a gente tá ali falando, olha, aconteceu isso, não tá legal, tem que mudar isso, vamos fazer assim. Então, essa é uma maneira da gente fiscalizar. Eu tenho visitado escolas, os postos de saúde. A gente, mesmo sem fazer as visitas, os problemas chegam até a gente, né? Graças a Deus que essa ferramenta chamada celular deixa a gente bem próximo dos nossos eleitores, dos nossos munícipes. E é isso. Eu acho que foram 3 perguntas, eu não estou lembrando da outra. Eu falei sobre fiscalização e compromisso com a população e o diálogo político. Então, o diálogo político, acho que eu já falei, e essa... Da fiscalização também. Sim, e estar sempre visitando, sempre ali no meio do povo. Eu gosto muito de acompanhar os festejos. Ultimamente eu não tenho tido tempo, porque conciliar. E aí a mulher mostra que veio e foi para ficar mesmo, porque ela tá ali na tripla jornada. Você é dona de casa, você é mãe, você é mulher, você é profissional, você é professora, então é complicado. E mesmo assim, a jornada é sempre dupla, tripla. E mesmo assim a gente dá conta, né? Mesmo Me assim, conta assim um caso interessante de você hoje, esse ano, de alguém. Pode ser em relação a mulher, pode ser em relação a alguma situação que tenha te emocionado. Você lembra de algum caso, de alguém, de alguma situação que foram até você e te emocionou, te trouxe assim, nossa, isso aconteceu, ou isso pode ser feito? Tem tantas situações que chegam até a gente nessa linha. Mas eu acho que não é nem a questão de emocionar. É triste, porque assim, eu não sei se eu falei pra você antes, porque a gente já conversou uns dias, né? Uhum. Quando os meus pais se separaram, o meu avô, ele não aceitava a filha dele retornar para dentro de casa, porque o meu avô daquela época, era vergonhoso, né? Ter a filha separada em casa. E meus pais se separaram, eu fiquei com a minha mãe. E no Rio é diferente daqui, todo mundo conhece todo mundo dá uma manga para as pessoas chuparem, tem um coentro. Então, a gente chegou a passar muita necessidade. Tinha dias que a minha mãe mandava ir para casa de uma vizinha nossa, amiga nossa, aqui da Hidrolândia, que morava pertinho, que quando chegasse a hora do filho dela comer o biscoito, ele ia dividir comigo. Então, se chegar alguém... E esses dias eu tô falando isso porque eu recebi a foto da geladeira deles, ele me mostrou, só tinha água. E 2 filhos. Então, se chega pra mim a pessoa me pedindo uma cesta básica, pode ter certeza que eu tiro do meu armário e vai levar pra casa a comida. Porque eu acho que não tem coisa mais importante que você ter comida na mesa. Isso é bem marcante, né? E marcante também para você, né? Que traz ainda para você muita emoção. Sim, porque eu sei o que é. Então, eu gosto natural. Assim, Sua mãe, eu gosto ela... de falar nisso porque às vezes as pessoas falam da Helena e eu digo, se conhecessem a história da Helena, não diziam isso. Para chegar aqui foi muita coisa. Você pode falar. Pode falar um pouquinho desse desafio. Você morou com seu avô, depois você estudou? Exatamente por isso, por conta da minha mãe. E aí eu vou voltar um pouquinho mais atrás, porque a minha mãe foi criada, apesar dos tempos lá atrás, tinha muita gente que dizia que o meu avô era rico, isso e aquilo outro, e elas vinham da descoberta para pegar água na várzea, levava e
Era uma confusão naquela época. As coisas hoje são bem mais fáceis. E agora eu me perdi. Você estava falando sobre a situação do seu avô, morar com seu avô. Então, aí, lá nesse período que chegou a esse ponto, e a minha mãe não queria ver a filha dela passando fome. Então, a minha avó mandou uma carta pedindo para que ela mandasse a menina. Eu tinha só o Cidinho, nós éramos 4 irmãos. Os gêmeos, que na época da separação não falavam, o juiz decidiu ficar com meu pai, e o Cidinho e eu ficamos com a minha mãe. Então, a minha avó pediu a menina. E a minha mãe veio deixar. Então, foi por isso que eu vim morar com a minha avó. Então, eu nasci no Rio. Cheguei numa terra que o biscoito não tinha. Era a goma, a tapioca, que hoje eu amo, né? Só que eu dizia, não sei. Eu pedi o Teve biscoito, que aprender. não tinha lógica, Teve que aprendi aprender. muita coisa. E o meu avô, muito severo, era muito ciumento. Quando chegou na 4ª série, que lá na Várzea dos Espinhos não ia ter o 5º ano, que naquela época era a 5ª série, eu tive que vir estudar no Dom Pedro. E ele não queria deixar eu vir estudar. Porque ele achava que a gente ia fazer o que não devia. Exato, se perder. Então, naquela época já foi assim bem complicado. A minha avó teve que dizer, não, ela vai. Ela vai. E vim. Posicionamento feminino. Posicionamento feminino, exatamente. E a minha avó era durona. É tanto que hoje os filhos dela, eles tinham ciúme, porque disse, olha, eu nunca consegui deitar no colo da minha mãe do jeito que a Helena faz. E eu consegui quebrar essa é a rigidez. Da minha avó, que ela era mais rígida do que o meu avô, mas nesse ponto ela disse, eu não estudei, ela vai estudar. E vim, e tá aí, comecei a trabalhar com 13 anos de idade na Teleceará, lá na Várzea dos Espinhos. Lembro demais que o dinheiro era só para comprar as besteirinhas. Passei para coordenadora, fui secretária escolar naquela escola, coordenadora, diretora. Hoje eu sou juíza de paz, vereadora lá naquela... Olha, se alguém quiser casar, pode falar contigo. Pode falar. Então é uma história que se a gente fosse passar aqui e falar para você... E que poucas pessoas sabem, né? Sim, poucas pessoas sabem. Aí já trabalhei na Câmara Municipal como diretora, já trabalhei na prefeitura como secretária adjunta. E como é que nasceu essa vontade de ser representante do povo, ser vereadora, ser política? Exatamente pelo meu avô, pelo convívio. Ele respirava política. E eu falo assim com muita admiração do período dele, que era um período de se doar pelo seu povo e não tinha salário. Então eu costumo dizer que ele era o verdadeiro político. Meu avô foi vereador e delegado naquela época, e chamavam ele o delegado da paz, porque se tivesse o roubo da galinha, porque graças a Deus naquela época era isso, né? Ele botava os dois ali e só saíam dali quando se abraçassem. Olha só! Então, por isso que eu te digo que eu fui criada num meio muito bacana, de muita verdade, de muito caráter, de muita responsabilidade, de rigidez, sim. Mas o meu avô, apesar de tudo isso, ele tinha um coração maravilhoso. Ele era um homem bom. Saudade dele, né? Muitas. Aprendi muito. Como eu lhe disse, ele não tinha estudo. Mas se você conversasse com ele, você ia querer estar com ele aqui nesse podcast por horas. Todo mundo gostava de ouvir a história do meu avô. Quantas histórias ele teria para contar? Muitas histórias. E eu só tenho a agradecer, porque hoje eu digo que tudo que sou eu devo à minha avó e ao meu avô. Quando sua filha olhar para trás, no futuro, que legado a senhora espera que ela veja na sua trajetória política e na história de Guaraciaba do Norte? Eu espero que ela tenha muito orgulho da mulher que a mãe dela foi, que a vereadora dela foi. E ela não gosta não, tá? Não? Não. Ela disse que não quer ser vereadora. Ela não vê a mãe, né? Exatamente, por conta disso. Porque ela diz, vê a mamãe, você tem que ficar um pouquinho comigo, mamãe. É
é uma doação que a gente tem que fazer para as pessoas e se desvincular de outras. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você acaba sacrificando Sim. coisas importantes para você. E acho que o sacrifício maior é a minha filha, porque eu costumo dizer, e eu digo toda hora para as pessoas, aproveitem todas as fases. Passa muito rápido. Mas eu tenho certeza que ela lá na frente, ela vai olhar para a mãe, a história da mãe dela, e ela vai dizer, eu tenho orgulho dessa mulher, dessa mãe. Que mensagem você gostaria de deixar nesse podcast hoje para as mulheres, para os homens, para todos os que estão ouvindo você, ouvindo sua história, pessoas que talvez tenham até vontade de entrar na via política? Qual mensagem que você gostaria de falar para as pessoas? Para as mulheres eu digo, todas as vezes, se posicionem, busquem os seus espaços. Nós podemos estar em todos os espaços, nós podemos ocupar todos eles. E nós não queremos só para nós, a gente quer que sejam para todos, iguais. Nós não queremos tirar o homem, nós queremos estar sentados junto com o homem. Para os homens, que eles também incentivem essas mulheres. E eu infelizmente, a gente presenciou muita coisa em relação a isso. Homens querendo barrar nomes de mulheres. Eu acho que não é assim que funciona. Quando a gente entra num campo para jogar, nós estamos todos 0 a 0. Então eu digo que tem espaço para todo mundo e que cada um tem que correr atrás da bola. No nosso caso, a gente está correndo atrás do voto. Cabe a você conquistar todos eles. Manter é complicado. Eu lhe digo que eu fui eleita com 1.850 votos. E eu tenho certeza que hoje eu não tenho esses 1.850 votos. Mas se por um acaso lá na frente for de novo candidato, eu vou trabalhar para que eu tenha mais de 1.850. Para conquistar mais. Já fiz um trabalho, pode ter certeza que quando eu saí dos 877 votos para 1.850 votos, foi também por conta do uso da tribuna. Eu nunca deixei de usar essa tribuna uma segunda-feira que fosse. E eu sempre dizia, é aqui que eu vou me mostrar. Eu cheguei 2 anos depois, então eu tenho 2 anos só para mim mostrar e saber quem você Então é. a gente tem que aproveitar esses espaços, essas oportunidades. E aí agora eu vou falar um pouquinho da Gervânia, que quando foi fazer o convite, de prontidão eu aceitei. Não foi, Gervânia? Mandar um abraço aqui para ela que está nos acompanhando e todos que fazem a Primecast. Porque eu acho que nós não podemos deixar passar as oportunidades. Muitas pessoas vão saber um pouquinho mais de mim. Sim. Então, muitas pessoas hoje, amanhã, depois de amanhã, porque vai ficar gravado. Então, vão lá olhar, vão tirar um tempinho para escutar. Então, tem muita gente que não sabe quem é Helena Massa. Exatamente. Ainda. É para isso que o Primecast existe. Então eu digo para as mulheres que aproveitem. Às vezes a gente, lógico que dá aquele receio de pegar de imediato, mas você tem que se arriscar. Eu costumo dizer que você só vai ganhar na loteria se você jogar. Eu vejo muita gente dizer, eu vou ganhar na loteria. Eu viro para eles, você já jogou? Não. Então, se você não joga, você não ganha. Então, se você não pegar, tem que entrar para jogo. Essas oportunidades, não agarrar, não se mostrar, você não vai ser vista. Então, eu espero que mais mulheres estejam, sim, não só na política, porque líder não é só quem está sentado ali naquela cadeira. Sim, é verdade. Eu posso ser líder na minha casa. Eu vou liderar a minha casa. Exatamente. Eu posso ser líder na escola, em qualquer que seja o trabalho. Eu posso chegar lá naquela Praça do Rosário, onde você quase foi hoje. Eu posso começar a falar e daqui a pouco eu posso ter pessoas me escutando. Ouvindo você. Então é isso, a gente precisa se posicionar, nós precisamos falar, porque a nossa voz precisa ser ouvida. Muito bem. Muito obrigada
pela sua vinda aqui, por acreditar, né? O Primecast da Prime Comunicações é feito pela Afonso, Gervânia, Mara. Claro. A Gervânia teve a ideia de nos juntar para fazer alguma coisa assim. A gente está muito feliz de você ter aceitado esse convite, essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da sua história, contar, dividir com a gente coisas íntimas, né? De como você ficou emocionada assistindo o vídeo. E muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite de todos que fazem a Primecast, do Afonso, da Mara, da Gervânia, da Cláudia, de todos vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ser sucesso. Que Deus abençoe o serviço de vocês, o trabalho. Pode contar, eu vou voltar aqui lá na frente, Com vocês certeza. vão dizer, olha, você tinha razão, nós decolamos. Então eu convido a todos vocês para nos acompanhar. Agradeço demais. Você pode falar, ó, clica aí, compartilha. Clica, compartilha, né? Curte, comenta. Então, agradeço demais o convite. O vídeo ficou lindo. Muito obrigada, realmente me emocionei. Então, que Deus abençoe a todos e que todos nós tenhamos um Natal farto. Sim. Com Jesus no coração, em todas as casas, se Deus quiser. Amém. Obrigada a todos que assistiram até agora. Como a gente falou agora há pouco, compartilha, curte, comenta, se inscreva no canal. Vai estar também nas redes sociais, no Instagram. E a gente está aqui para isso, para trazer pessoas importantes como ela, pessoas que têm uma história de vida incrível e que você precisa saber, você precisa conhecer. Outras pessoas virão e nós estaremos aqui para contar a sua história. Um abraço e até mais.